O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve umas bodas em Caná da Galileia, e estava presente a mãe de Jesus. Também fora convidado para a festa de casamento Jesus com seus discípulos. Tendo acabado o vinho, disse a mãe a Jesus: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que há entre mim e ti? Ainda não chegou minha hora. Disse a mãe aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 medidas. Disse-lhes Jesus: enchei de água as talhas. Eles encheram-nas até a borda. Disse-lhes Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. E logo que o mestre-sala provou da água transformada em vinho, não sabia de onde vinha, embora soubessem os serventes que tinham tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando já estão embriagados, servem o de qualidade inferior. Tu guardaste até agora o melhor vinho. Este foi o primeiro sinal que fez Jesus em Caná da Galileia, manifestando a sua glória, e os discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o tempo da quinzena da festividade é oportuno para nós renovarmos a nossa fé no que nós chamamos a comunhão dos santos, porque é dentro desta verdade da nossa fé católica, confessamos no credo, creio na comunhão dos santos, nós podemos entender também a presença de Maria na igreja, transcorrido tanto tempo. A vontade da Virgem Maria de estar presente na vida inteira de Jesus, do princípio ao fim. Ou seja, a Virgem Maria ainda intacta, só prometida em casamento, que recebe no seu ventre Jesus, que o acompanha nos 9 meses da gravidez, que o acompanha por toda a vida e que sobrevive ao próprio Jesus. Ou seja, São José faleceu, Jesus faleceu e ela permaneceu firme na igreja nascente. Estava lá, acompanhava os discípulos, os encorajava. Quando eles voltavam depois de terem sido surrados, era ela que os incentivava: não desistam, é isso mesmo. Era ela quem os curava, passava um azeitezinho, passava um vinagre, alguma coisa assim, e sobreviveu, portanto, ao início da igreja, uma presença contínua. Acho que isso está no plano de Deus. Não só, mas depois que foi elevada à glória do céu, continuamente vem dar umas voltas na terra dos homens,
para confirmar, visitar e incentivar seus filhos e filhas. A mesma missão que Maria assumiu no dia da Anunciação se prolonga pelos séculos. Eis aqui a serva do Senhor. Por isso ela apareceu em Guadalupe, por isso ela apareceu em Aparecida, por isso ela apareceu em Medjugorje, por isso, de qualquer modo, apareceu aqui, no formato dessa pequenina imagem que nós tanto guardamos e que amamos, porque é o sinal da presença misericordiosa de Deus no meio de nós. E sempre com uma palavra de conforto, uma palavra de mãe. Como quando ela disse para o índio Juan Diego: São Juan Diego, não tenhas medo, por acaso não sou tua mãe? Estou aqui perto para te proteger. Ou seja, a sua divina maternidade prossegue até os tempos de hoje. E a Virgem Maria tem então esta missão de entrever a vida dos seus filhos na terra. E é muito importante perceber como essas aparições da Virgem Maria se dão sempre em situações desfavoráveis. E ela comparece aos simples. Lá em Guadalupe para o índio, em Aparecida para os 3 pescadores, lá em Medjugorje para aqueles jovens, aqui para um caboclo, um mestiço Plácido, que a recolheu lá da beira do córrego. Uma presença e uma vocação materna que se prolonga pelos séculos. Esta presença previdente, esta presença intercessora, esta presença viva, viva mesmo no sentido de estar com os olhos abertos, como costumamos dizer, nós notamos neste episódio que acabamos de ler das bodas de Caná. A Virgem Maria devia ser uma pessoa conhecida daquela família. Ninguém se permite ir com dias de antecedência e ficar lá na casa para uma festa, como era o caso, se não fosse uma pessoa conhecida, alguém do parentesco, que então daria a liberdade de ficar lá aqueles dias em preparação. A Virgem Maria deve ter ajudado a preparar as comidas, deve ter ajudado a arrumar a noiva, coisas de mulheres. E o seu olho não cessa de prestar atenção. Graças a Deus que a Virgem Maria é assim. Ela está sempre prestando atenção para nós. Já pensou se ela se desapercebesse de nós? Deus o livre. Ao contrário, está sempre percebendo aquilo que acontece conosco. E como mãe providente, então ela diz: meu filho, olha, eles estão para ficar numa enrascada. Pelo amor de Deus, diz ela, não pode faltar o vinho. O vinho é um simbolismo, queridos, queridas. O vinho é um simbolismo. É o simbolismo da alegria, é o simbolismo da vida. É o simbolismo da razão de viver. É o simbolismo das coisas essenciais, sem as quais nós não podemos passar. E ela se apressa em dizer isso, ou seja, a falta do vinho, para usar uma figura, vai entristecer essa festa, vai frustrar esta festa. Os noivos vão ficar na mão, além de passar vergonha, vão ficar muito entristecidos. Assim como o ambiente, as pessoas vão começar a ir embora. Ora, uma festa dos orientais sem vinho, já pensou? É então o olhar de Maria que se dá conta disso. E ela se antecipa, diríamos, Nossa Senhora passa na frente e vai logo lá ter com Jesus. Meu filho, olha, a resposta de Jesus inicialmente parece dura, né? Mamãe, não se meta, a festa não é nossa. Sabe como é? Mas a Virgem Maria firme, né? Não liguem para ele.
eu sei quem ele é meu filho, é gente boa. Apenas façam tudo o que ele disser. E foi assim, nesse relacionamento de mãe e filho, sem passar por cima do poder e da autoridade. A atitude de Maria aqui continua sendo a de serva, a de serviço. Ela não chega lá com arrogância, olha, acabou o vinho, dá teu jeito. Não, né? Ela coloca para Jesus, meu filho, olha, eles não têm mais vinho. Podemos muito bem imaginar assim, o tom de voz meigo, embora firme, para que o filho providenciasse o retorno da alegria àqueles corações. Assim, meus irmãos e irmãs, tantas vezes ameaça e algumas vezes até falta a alegria em nossa vida. Falta o sentido, falta a esperança, falta a sensibilidade que é tão importante no nosso relacionamento com as pessoas. Falta nas famílias o vinho da alegria por tantos acontecimentos que prejudica ou quer prejudicar as famílias. Muitas vezes falta a fé. Acho que de tudo a maior desgraça é a falta da fé. Dom Lucas Moreira Neves certa vez disse, no encontro do Papa com as famílias, que na casa dele muitas vezes o pão escasseou, mas a fé nunca. Por isso a família permaneceu íntegra, intacta, fervorosa. Muitas vezes o pão escasseou, mas a fé nunca. E é isso, é a fé que então vem restituir para nós a possibilidade de a gente se reconstituir depois de situações que abateram a gente, depois de momentos que tentaram destruir a família, e ela pode então se reerguer. Assim, a presença de Maria providencia tudo isso para nós. Eu gosto então de ver a presença de Maria aqui, no meio de nós, restituindo a cada época do ano, especialmente em outubro, a nossa alegria, a alegria do reencontro, a alegria dos encontros familiares, a alegria da participação no próprio círio ali, corda, vai, vem, vamos cantar, a alegria de podermos nos encontrar aqui, nesse prolongamento do círio, que é a quinzena da festividade, podermos nos encontrar nas celebrações, podermos ouvir, partilhar a palavra, podermos ouvir as pregações dos nossos bispos, podermos, enfim, fazer acontecer aquilo que o Papa Francisco pede tanto que a gente faça acontecer. A cultura do encontro. Nossa Senhora é pródiga nisso, fazer-nos nos encontrar. Ele diz que o isolamento causa tristeza, o isolamento causa solidão, o isolamento causa morte, e que é preciso então a gente promover encontros. Penso nos encontros de peregrinação pelas casas durante todo o mês de setembro e mais. Penso nesses encontros que nós realizamos nas oportunidades das 12 romarias que acontecem, reunindo grandes multidões de fiéis, sobretudo a transladação e o círio. Penso na quinzena que estamos vivenciando, tudo isso motivados pela presença de Maria. Meus irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus, por intercessão de Maria, que possamos perseverar no pertencimento à Igreja de Cristo, que nós possamos sempre amar Jesus e amar Nossa Senhora, possamos sempre viver e morrer na nossa fé católica, na nossa Igreja. Vamos fazer um instante de silêncio, assim cada um pode completar o seu pensamento.